Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe para vocês a segunda parte do vídeo sobre mortes de famosos, onde discutimos algumas teorias sobre famosos que morreram de maneira, no mínimo, misteriosa. Dito isso, roda a vinheta. County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Antes de mais nada, já curte o vídeo aqui embaixo e se você ainda não é um inscrito desse canal maravilhoso, clica na caixinha vermelha e vem comigo. O primeiro nome da nossa lista é John Kennedy. Kennedy foi eleito o 35º presidente dos Estados Unidos em 1960 e foi o segundo presidente mais jovem do país depois de Roosevelt. Seu mandato foi interrompido 3 anos depois, em 1963. Nesse ano, o gabinete já começava a preparar a campanha de reeleição de Kennedy, já que as eleições aconteceriam no ano seguinte. E analisando os dados, a equipe percebeu que a popularidade de Kennedy no sul do país não estava muito legal. E nisso eles decidiram que Kennedy viajaria para o Texas com sua esposa para começar a campanha dele. E assim, no dia 22 de novembro, às 11h40 da manhã, os dois chegaram em Dallas e partiram com a comitiva para o centro da cidade. Como em qualquer comitiva presidencial, os carros vão parando para o presidente cumprimentar as pessoas e em determinado momento eles passaram por Elm Street e pararam na frente do armazém de livros escolares do estado. Pouco depois de eles passarem desse armazém, o primeiro tiro foi disparado, mas não atingiu o automóvel. Os outros 2 tiros atingiram Kennedy, sendo que o terceiro, que o atingiu na cabeça, foi o que o matou. Kennedy foi declarado morto às 1h da tarde daquele dia. Quando o governo começou a investigar o caso, descobriram que os tiros foram disparados por um homem chamado Lee Harvard Oswald, que na época tinha 24 anos. Ele atirou usando uma carabina italiana do 6º andar do depósito de livros. Oswald negou as acusações, só que não deu nem tempo de investigar o caso direito, porque 2 dias depois ele foi morto a tiros por um homem chamado Jack Ruby, que era um gerente de casa de prostituições ligado à máfia. Jack, por sua vez, também não respondeu pelo crime, visto que ele foi morto em 1967. Por que Oswald matou Kennedy, por que Jack matou Oswald, são coisas que provavelmente a gente nunca vai saber ao certo, mas existem várias teorias para a gente falar sobre. A primeira fala que o crime foi mandado pelos soviéticos, que queriam matar Kennedy para se vingar da humilhação sofrida pela União Soviética na crise dos mísseis de Cuba em 1962. E para concretizar esse crime, eles usaram Oswald, que já tinha passado algum tempo na região sob vigilância da KGB. E ele foi escolhido porque supostamente ele tinha informações da época que ele trabalhou como operador de radar no Corpo dos Fuzileiros dos Estados Unidos. Não foram encontradas muitas evidências de que isso fosse verdade, mas alguns anos depois, um ex-agente da KGB, chamado Ian Pacepa, afirmou que Oswald era sim um agente da KGB que foi ordenado para matar Kennedy. Outra teoria fala que na verdade foi a CIA que estava por trás do assassinato de Kennedy. Essa teoria foi alimentada depois de um comentário que Kennedy teria feito, onde ele falou que queria estilhaçar a CIA em 1000 pedaços, e isso teria tornado ele um alvo da agência. A teoria fala que Oswald, na verdade, era um agente da CIA e que antes das investigações do assassinato começarem, os agentes teriam trocado os documentos dele para fazer parecer que ele, na verdade, era da KGB. Uma vertente dessa teoria fala que Kennedy foi assassinado porque estava muito interessado em atividades alienígenas e que por isso ele teria escrito uma carta para a CIA pedindo para ver os documentos que eles tinham relacionados a isso. E que a CIA não gostou muito dessa história e foi lá e deu um cala-boca nele. Há também quem diga que foi a máfia que mandou matar Kennedy, o que explicaria a conexão com Jack Ruby assassinando Oswald. A máfia queria Kennedy morto, pois supostamente o irmão dele, chamado Robert, estava conduzindo uma cruzada que prendeu vários figurões da máfia.
E essa teoria afirma que se o irmão de Robert fosse morto, ele levaria isso como um aviso e deixaria a máfia trabalhar. Outra teoria muito famosa fala que, na verdade, os cubanos mandaram matar Kennedy depois de supostamente ele ter tentado assassinar Fidel várias vezes. Curiosamente, a pessoa que mais defende essa teoria é o sucessor de Kennedy na presidência, Lyndon Johnson, que chegou a falar em rede nacional que Kennedy estava tentando chegar a Fidel, mas que Fidel chegou a ele antes. Por fim, cerca de 20% dos americanos acredita que quem mandou matar Kennedy, na verdade, foi o próprio Lyndon. Essa teoria fala que Lyndon tinha um desejo muito grande de assumir a presidência e que ele era muito bom em encobrir escândalos. Vai saber. Agora, esse mês, no Festival de Cannes, foi exibido o documentário JFK Revisited Through the Looking Glass. O diretor, Oliver Stone, de 74 anos, passou mais da metade de sua vida analisando e estudando o caso. E no documentário ele fala que o FBI e a CIA, ainda que não tenham envolvimento direto, com certeza manipularam as provas. Além disso, ele afirma também que muito provavelmente Oswald não matou Kennedy sozinho. Eu vou deixar o link do trailer do documentário aqui embaixo na caixinha de informações. E agora a gente vai ter que esperar ele sair aí em alguma plataforma da vida, né? Porque eu não vou negar que eu tô muito ansiosa pra ver tudo que esse cara colocou no documentário. E também um pouco preocupada com o futuro desse indivíduo aí, né? Porque ele deve ter falado umas coisas que não era pra ele falar. O segundo nome da nossa lista é James Dean. James era um ator estadunidense que ficou conhecido por seu papel em Rebel Without a Cause, onde ele fez Jim Stark. Em 1954, James começou a se interessar por automobilismo. Quando terminou a filmagem de um dos seus filmes, James comprou uma série de carros, incluindo um Porsche e uma Triumph. Ele chegou a competir em alguns eventos e teve ótimos resultados em todos eles. Só que em 1956, a Warner proibiu ele de participar de qualquer corrida durante as gravações do filme Giants. E quando terminaram as gravações desse filme, James decidiu que voltaria a competir. E nisso ele resolveu que ia voltar a competir em um evento que ia acontecer em Salinas, na Califórnia, nos dias 1 e 2 de outubro. Com ele foram Bill Hickman, que era coordenador de dublês, um fotógrafo, e Hoff Wutterich, que era um mecânico alemão da fábrica da Porsche. Hoff encorajou James a ir até Salinas dirigindo o Porsche para ele ir se acostumando e ir amaciando o carro no processo. E assim, no dia 30 de setembro, Hoff e James foram no Porsche enquanto Hickman acompanhava eles de outro carro. Eles foram para o evento pela Rota 466 e por volta das 5h45 da tarde, um Ford Tudor 1950 estava fazendo um retorno no cruzamento pouco à frente deles. James não conseguiu parar o carro a tempo e acabou colidindo com o lado do passageiro do Ford, o que fez com que o Porsche saltasse e caísse no acostamento. Hoff foi arremessado do carro enquanto James ficou preso dentro dele, o que fez com que ele sofresse diversos ferimentos fatais. Eles foram assistidos por várias pessoas que estavam no local, inclusive por uma enfermeira que chamou a emergência na mesma hora, só que James acabou sendo declarado morto ali mesmo. No inquérito sobre a morte de James, que saiu 3 dias depois do acidente, o legista afirmou que a culpa foi inteiramente dele, pois ele estava muito acima da velocidade permitida e que o motorista do Ford era completamente inocente. E agora é que vem as teorias sobre o caso. Um ex-oficial da polícia, que trabalhou no caso na época, disse que os destroços do carro e a posição em que James estava indicavam que a velocidade do veículo no momento do acidente era algo próximo de 88 km por hora, e que isso não seria suficiente para causar o estrago que causou. Eu realmente não faço ideia, não entendo nada disso. Mas enquanto eu pesquisava, eu li algumas coisas que falaram que os carros antigamente não eram feitos para aguentar o tranco e sim para serem bonitos externamente. Então eu acredito que uma batida desse porte realmente causaria um estrago bem grande como causou. Mas isso foi suficiente para criarem a teoria de que o que aconteceu com James não foi um acidente, mas sim algo premeditado. E a segunda teoria, que é a minha favorita desse vídeo inteiro, é a de que o carro de James era assombrado. Quando comprou ele, James decidiu que iria customizar o carro,
Então ele mandou fazer uns detalhes em vermelho na lateral e colocar o número 130 nas portas e no capô, e além disso apelidou o carro de Little Bastard ou Pequeno Bastardo. No dia 23 de setembro de 1955, foco nessa data aqui, por favor, vou deixar escrito aqui em cima para vocês não esquecerem, James encontrou um velho amigo dele, que era o ator Alex Guinness, que fez o Obi-Wan Kenobi em Star Wars. Alex comentou com James que o carro tinha uma energia muito esquisita e falou a seguinte frase para ele: "Se você entrar nesse carro para viajar, você vai ser encontrado morto nele na próxima semana." E exatamente 7 dias depois, o acidente aconteceu. Mas a maldição de Little Bastard não parou por aí. O cara que customizou o carro, chamado George Barris, comprou a carcaça toda quebrada do carro por $2.500 e quando foram transportar as ferragens do local onde elas estavam para a casa dele, elas derraparam do veículo onde estavam e quebraram a perna do mecânico que estava mexendo nelas. Pouquíssimo tempo depois disso, George vendeu algumas partes do carro para 2 homens chamados Troy e William. Esses 2 pegaram as partes que eles tinham comprado e juntaram com outras que eles já tinham e fizeram 2 carros, um para cada um. Um belo dia eles foram correr com esses 2 carros e Troy simplesmente perdeu o controle do volante do nada e atingiu em cheio uma árvore, morrendo na mesma hora. Segundos depois disso, o carro de William capotou em uma curva, deixando-o gravemente ferido. George vendeu também 2 pneus de Little Bastard, que explodiram enquanto o novo dono usava pela primeira vez. É quase uma propaganda da Polishop, quando você pensa que acabou, tem mais uma coisa. Boa parte do carro ainda estava na casa de George e 2 ladrões tentaram roubar algumas partes. E o resultado foi que um dos ladrões tentou roubar o volante e teve o braço inteiramente rasgado, e o outro tentou roubar um dos bancos, que inclusive estava cheio de mancha de sangue, e também se machucou todo no processo. Depois de tudo isso, George decidiu que ia esconder o carro, dar um fim nele de algum jeito, mas conseguiram convencer ele a participar de uma exposição sobre segurança na estrada. Eu tento falar sobre esse caso sem esboçar um sorriso, uma risada, mas não tem como, gente, é muita desgraça para um carro só. E a primeira tentativa da exposição não deu certo porque a garagem que estava armazenando Little Bastard pegou fogo. E surpreendentemente, Little Bastard não sofreu nenhum dano pelo fogo. Ai, ai. Na tentativa seguinte, que foi em um colégio da cidade, o carro caiu do display onde estava e quebrou a bacia de um estudante. É porque não tem como, gente, o carro já faz mal pra todo mundo onde passa, velho. O carro conseguiu explodir o pneu na primeira usada e me bota um carro em um display alto numa feira que tem estudante. Ah, não dá. A última façanha de Little Bastard foi quando estavam transportando ele mais uma vez e o motorista do caminhão de repente perdeu o controle do veículo e bateu. Só que assim, ele bateu o caminhão, aí ele caiu do caminhão e o veículo ficou em uma posição tal que conseguiu cair por cima dele e esmagou ele. Deu pra entender? Pois é, Little Bastard, ele tem uma força de vontade que é impressionante. E quando estavam transportando o Little Bastard, ou o que restou dele, de volta para George, o carro simplesmente desapareceu e ninguém sabe onde é que ele tá até hoje. Um homem em Illinois disse que viu o pai dele desmontar Little Bastard e colocar os pedaços em uma parede de concreto, mas ele fala que não vai revelar onde tá até que paguem um determinado valor aí pra ele. E até hoje ninguém pagou, então eu acho que vai ficar por isso mesmo. E para finalizar esse vídeo, temos o mais comentado de todos, que é Michael Jackson. Ai, Olga, mas Michael Jackson tá vivo. Ok, vamos trabalhar aqui com a teoria do assassinato dele, ok? A gente esquece aí que ele tá no Amapá, tá no Pará, tá em um terreiro no Piauí. Vamos trabalhar com a teoria da conspiração do assassinato, ok? Foco, olho no olho, vamos conspirar. No período antes da sua morte, Michael estava trabalhando na turnê This Is It, e a equipe dele estava muito focada nisso, porque seria essa a chance de Michael sair do buraco que ele estava. Michael tinha contraído, ao longo desses anos todos, uma dívida absurda, se eu não me engano era algo por volta dos $500 milhões. E essa dívida não era só com empresas, com contratantes, mas sim com amigos e também com seguranças deles. Então eles estavam contando com o lucro da turnê para poder quitar essa dívida.
Michael tinha ansiedade, então ele já tomava medicamentos prescritos para isso, só que nesse período ele estava muito pior e por prescrição médica mesmo ele começou a tomar doses ainda mais altas. No dia 24 de junho de 2008, Michael tinha chegado para ensaiar e os artistas contam que ele estava se queixando muito de laringite e que inclusive atrasou o início do ensaio por isso. Na manhã do dia 25, Michael não saiu do quarto. O médico dele, chamado Conrad Murray, disse que encontrou Michael já inconsciente, tentou reanimar ele por cerca de 10 minutos e então chamou a emergência. Só que na verdade, segundo o relatório, Murray teria levado cerca de 30 minutos para ligar para a emergência. E além disso, as técnicas usadas para reanimar Michael não foram as técnicas comuns usadas em atendimentos de emergência. Por exemplo, a massagem cardíaca foi feita em cima da cama onde Michael estava e não em uma superfície rígida como é recomendado. Além disso, é relatado que ele só usou uma das mãos para fazer a compressão, quando o padrão é usar as duas. Michael tinha pulso quando foi levado para o hospital, mas foi declarado morto às 2h26 da tarde. Segundo Murray, ele injetava uma dose específica de Propofol para Michael conseguir dormir à noite. Só que ele conta que nessa noite, quando ele saiu do quarto, Michael injetou em si mesmo uma dose ainda maior. Só que a investigação mostra que isso seria impossível porque o Propofol apaga a pessoa assim que entra na corrente sanguínea. Murray foi condenado por homicídio involuntário em 2011 e cumpriu 2 dos 4 anos de pena. A nossa primeira teoria fala que Michael foi assassinado por Murray a mando de outras pessoas. Existem diversas teorias sobre quem teria mandado matar Michael, mas uma das teorias mais fortes e que particularmente eu acho mais completas e mais interessantes falam que a Sony e a AEG tinham motivos para querer ver Michael morto. Em 2000, Michael tentou sair da Sony depois de lançar o álbum Invincible e para tentar contrariá-lo, a Sony vazou e o Rock My World. E em resposta a isso, Michael teria se recusado a participar de um novo videoclipe com eles e chegou a chamar o chefe da Sony na época de maligno e racista em uma entrevista. E além disso, Michael tinha comprado também as músicas dos Beatles, então em suma era muito dinheiro envolvido e a Sony queria isso. Sem contar que a gente sabe que um artista morto vale muito mais que um artista vivo, né? Tem isso também. Em 2007, ele teve o conflito com a AEG, que é uma das maiores produtoras de shows do mundo, e havia contratado Michael para fazer a turnê This Is It. O filho mais velho dele, Prince, conta que sempre ouvia o pai chorando depois de falar com o pessoal da AEG no telefone, que ele sempre repetia que eles iam acabar matando ele. Na noite anterior à morte de Michael, o presidente da AEG, chamado Randy Phillip, teria visitado ele e discutido com Murray em particular. Murray, inclusive, não era médico de Michael há muito tempo e, inclusive, isso é questionado pelos funcionários porque falam que ele foi indicado e designado de maneira muito rápida para Michael. Então, Murray teria sido apenas uma ferramenta para efetuar o crime de forma discreta. A filha de Michael, Paris, já afirmou mais de uma vez que tem certeza que o pai foi morto e que tem muita gente envolvida nisso. Existem diversas teorias dentro dessa, eu tive que escolher uma só porque senão o vídeo ia ficar com 2 horas, sem brincadeira. E além disso também existe a teoria de que Michael ainda está vivo. E tudo isso vai ter que ficar para um outro vídeo porque eu te garanto que tem muita coisa para falar sobre isso. Então se você quer que eu faça um vídeo explicando essa teoria também, comenta aqui embaixo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi para vocês. Se você não fez isso lá no início, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou dessas teorias, se vocês gostam quando eu faço vídeos sobre teorias da conspiração e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.